Quero convidar aqui a tia Lilian, uma mãe, futura avó, avó-adolescência. Estenda suas mãos para cá, meus irmãos. Tenho certeza que Deus já colocou uma palavra abençoada no seu coração. Deus possa te usar mais uma vez como instrumento dele. Vamos orar? Deus eterno, nós nos curvamos perante a tua face, Deus. Porque é o Senhor que dá o dom da vida. E esse milagre, Senhor, aprove ao Senhor fazer principalmente através das mulheres, Pai. E nós somos gratos por isso. Somos gratos, Pai, por cada irmã que está aqui, que é mãe, que é avó. E também aquelas que não são, mas que desempenham funções maternais. Eu oro, Pai, para que sejam tocadas nessa noite. Guiadas pelo Teu Santo Espírito, Pai. Nós oramos, Pai, pela unção que há no Teu nome. E pela unção própria que é derramada do Teu Espírito, Pai. Para que a Tua palavra possa implementar em nossos corações a graça, para que nós sejamos obedientes à Tua voz, Deus. Nós comemoramos essa data como o Dia das Mães, mas, Senhor, nós aproveitamos nessa data, Pai, para colocar o coração de cada uma em Tuas mãos, Deus, sabendo que o Senhor ouve o clamor de cada uma. Por isso, Pai, dê graça a cada um dos filhos que estão aqui, que possam honrar aos seus pais. Te peço, Pai, para que todos os filhos que estão aqui possam amar aos seus pais e assim, dessa feita, possam honrar também o seu Criador, Deus. Usa, Pai, como instrumento da tua serva. Com fé, Pai, que teu filho cresça e que a tua serva diminua, Senhor, mas que a tua palavra falada e ministrada entre como flecha polida em nosso coração. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Boa noite de novo, irmãos. Família é o maior patrimônio que nós temos. Aliás, é o único patrimônio que nós temos. O seu carro fica aqui. Sua casa fica aqui. Mas sua família você pode levar para o céu. Amém? Se você se esforçar para isso, sua casa pode estar lá contigo. Amém? Mas o seu carro vai ficar. Se Deus quiser, vai ficar tudo aqui, né? Convido os irmãos para que abram suas Bíblias em Gênesis, no capítulo 29. Eu estarei falando um tema de uma família, mas como hoje é Dia das Mães, eu vou me atentar mais à vida dessa mulher. Uma mulher que foi rejeitada, uma mulher que foi esquecida, uma mulher que foi desprezada. Se eu falar desprezo, se eu falar rejeição, todo mundo aqui já passou por isso um dia, tenho certeza. Ou na escola, ou em casa, ou na vida, ou pelos seus patrões, ou pelo seu líder, ou pelos seus liderados. Todos nós, um dia já passamos por rejeição. Mas, às vezes, a rejeição em nossa vida toma um curso que fica difícil para a gente continuar andando. A rejeição pode fazer com que nós travemos a nossa vida, seja profissional, espiritual, e muitas vezes traz problemas psicossomáticos à nossa pele, à nossa carne, ao nosso corpo. Mas eu vou falar sobre uma mulher, mãe de filhos, assim como muitas mães aqui, nós. Uma mulher que foi esquecida. E o nome dela é Lia. Convido os irmãos para que a gente possa abrir nossas Bíblias em Gênesis 29. Nós vamos estar lendo do versículo 1 a 12 e depois de 21 a 28. Amém? Vamos lá.
Pôs-se Jacó a caminho e se foi à terra do povo do Oriente. Olhou, e eis um poço no campo e 3 rebanhos de ovelhas deitados junto dele. Porque daquele poço davam de beber aos rebanhos, e havia grande pedra que tapava a boca do poço. Ajuntavam-se ali todos os rebanhos, e os pastores removiam a pedra da boca do poço. Davam de beber às ovelhas e tornavam a colocá-la no seu devido lugar. E perguntou-lhes Jacó: meus irmãos, de onde sois? Responderam: somos de Harã. E perguntou-lhes: conheceis a Labão, filho de Naor? E responderam: conhecemos. Ele está bom? Perguntou ainda Jacó. E responderam: está bom. Raquel, sua filha, vem vindo aí com as ovelhas. Então ele lhes disse: e ainda em pleno dia, não é tempo de se recolherem os rebanhos. Dai de beber às ovelhas e ide apacentá-las. Não podemos, responderam eles, enquanto não se ajuntarem todos os rebanhos e seja removida a pedra da boca do poço, e lhe demos de beber. Falávamos ainda quando chegou Raquel com as ovelhas de seu pai, porque ela era pastora. Tendo visto Jacó a Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, chegou-se, removeu a pedra da boca do poço e deu de beber ao seu rebanho de Labão, irmão de mãe. Presta atenção, viu, meninos? Feito isso, Jacó beijou a Raquel e, erguendo a sua voz, chorou. Então contou Jacó a Raquel que ele era parente de seu pai. Agora do versículo 21, no mesmo capítulo, tá bom? E disse assim: disse Jacó a Labão: dá-me minha mulher, pois já venceu o prazo, para que me case com ela. Reuniu, pois, Labão todos os homens em lugar, deu um banquete. E à noite conduziu a Lia, sua filha, e a entregou a Jacó, e coabitaram. Para a serva de Lia, sua filha, deu Labão e Zilpa, sua serva. Ao amanhecer, viu que era Lia. Por isso, disse Jacó a Labão: que é isso que me fizeste? Não te servia eu por amor a Raquel? Porque, pois, me enganastes? E respondeu Labão: não se faz assim em nossa terra. Dar-se a mais nova antes da primogênita. Até aqui, não, vamos ler mais o 28. Decorrida a semana desta, dar-te-emos também a outra, pelo trabalho de mais 7 anos que ainda me servirás. E concordou Jacó. E se passou a semana, então Labão lhe deu por mulher Raquel, sua filha. Jacó, filho de Isaque. Os irmãos já conhecem, né, a história que ele, da bênção que ele, dizem que roubou, que ele trocou com seu irmão Esaú. Sabemos ali que os pais tinham uma preferência. Papai gostava de um filho, mamãe gostava de outro filho. Fica a dica aqui, tá, papais? Sem preferência aos seus filhos, tá? Isso pode trazer tragédia no futuro dos seus filhos. E nós vemos que, com isso, Jacó vai à terra, orientado por sua mãe, para que ele chegasse à terra dos seus parentes, para que não casassem com outras mulheres, né, de outros povos. E Jacó vai a caminho daquele lugar. Chegando lá, ele encontra um poço, né? Eu andei pesquisando, a pedra era muito pesada, e era por isso que aqueles pastores estavam aguardando Raquel chegar. Porque era necessário arrastar toda aquela pedra para que pudessem tirar a água. Era por isso a demora. Elas estavam pegando a água quase meio-dia, me parece. E então, eles aguardando que Raquel chegasse para que todos os pastores arredassem. Quando Jacó vê Raquel, a Bíblia diz logo aqui, ó, ele pegou aquela pedra e arrastou a pedra, irmãos. Pensa como que Raquel não devia ser bonita. Na hora que ele bateu o olho naquele mulherão ali, ele pensa, é ela. É ela. Alguns comentaristas falam, eu andei dando umas lidas ali, que provavelmente Raquel era muito parecida com sua tia, a mãe de Jacó. Então, quando ele viu Raquel, além dele realmente achar ela uma mulher linda, ele lembrava a mamãe dele que ficou para trás ali, né? Que ele não viu mais a mãe dele depois daquilo que aconteceu. Então, foi uma mistura de sensações, né? Longe da família, distante, precisando começar uma nova família agora. Mas a Bíblia deixa claro que Raquel era linda, mas Lia era de olhos tenros, diz uma Bíblia. Outra Bíblia fala que era de olhos
alguns dizem que ela poderia ser vesga, outros dizem que ela tinha o olho enfumaçado, problemas de vista, mas o que eu entendo é que Lia era feia e Raquel era linda. Tem um versículo que deixa bem claro que Raquel era formosa. Então, nós vemos aqui uma história. Quando ele chega a esse lugar e começa se encontra com Raquel, a beija, a abraça e se apresenta ao seu sogro e começa a trabalhar para ele. E naquele tempo, ele já de cara, já gostando mesmo, vendo linda, maravilhosa. Linda, a Bíblia diz que ela era linda de corpo e de rosto. Não era só bonitinha, não, viu, gente? Igual nós assim, não. Ela era bonita de corpo e de rosto. E ele já interessado nela, quando Labão o pergunta por salário para trabalhar, que ele não poderia trabalhar ali, né, sem receber, ele fala, eu trabalharei por Raquel 7 anos. E era altíssimo esse valor. E Labão, que era um homem que pensava muito em dinheiro, né, era uma pessoa que via muitos recursos financeiros, tudo para ele era o lucro que ele teria, ele, claro, aceitou que ele casasse com Raquel. Mas o que me deixou muito indignada como mãe foi que ele disse o seguinte, já que eu vou ter que casar ela com outro, que seja com você. Pensem, um pai falar desse jeito. Era realmente negociável os casamentos naquela época. Mas só que ele não tinha nenhum tipo de prazer pelas filhas. Ele queria simplesmente filhas negociáveis. Então, naquela época, era necessário o dote e tal. Mas esse Labão, quando você vai lendo a história, se pesquisando, você percebe que ele tinha realmente interesse financeiro. Bom, continuando a nossa história, e ele acaba trabalhando 7 anos, né, pela Raquel, e chega o grande dia do casamento. Também pesquisando, nós vemos que o casamento, eles usavam uma indumentária, no qual elas ficavam todas cobertas. Era feito 7 dias de festa, né? E ela se cobria, à noite de núpcias, ia para a tenda, e depois ele iria para a tenda. Por isso, ele não conseguiu perceber, né? E esse pai, Labão, entregou no lugar de Raquel, entregou Lia. Porque provavelmente Lia, como não era tão linda quanto Raquel, ficaria difícil de conseguir mais um dinheirinho com ela. Amém? E no dia do casamento, ele entregando Lia, ele descobrindo que Lia estava no lugar que ele queria Raquel, ele corre para poder reclamar com o sogro. Reclama com o sogro, e o sogro fala, tá bom, no nosso meio aqui, não é certo entregar a filha mais nova. Teria que ser mais velha. Olha só, irmãos, puro comércio. E aí, daqui 7 dias, eu te entrego Raquel, por mais 7 anos de trabalho. E a Bíblia diz que, para Jacó, 7 anos foi como se fosse 7 dias. Olha como ele tinha uma fixação por Raquel. E, nesse momento aqui, ele aceitou e se casou com Raquel. Mas ele teve 1 semana de núpcias com Lia. Porém, se casou com Raquel. A Bíblia deixa claro que ele amava Raquel e desprezava Lia. E nessa história, eu tirei alguns pontos que nós, como mulheres, como família, não vai ser só para as mulheres, mas eu peguei uma mulher, porque Dia das Mães, né? E Deus já havia me dado esse texto há um tempo atrás, e eu sabia que era para este dia. Então, nós vamos levar para a vida dela, mas, porém, veja você também, papai, filho, tá bom? Para que a gente entenda que todos nós passaremos, já passamos, né, por muitas rejeições. Mas quais os passos? O que eu devo fazer? Porque a rejeição já me fez sofrer. A rejeição trouxe uma amargura, trouxe dor para a minha alma. Vamos ver aqui com a história de Lia, né? Atentar para essa família, né? Essa mulher em especial. Então, na nossa introdução, nós vemos alguns pontos, né, que nós vamos aprender com Lia e vamos lendo, né? Continue com sua Bíblia aberta aí, né? Uma das coisas que Lia fez durante o tempo em que ela estava ali sofrendo essa dor. Vamos ao capítulo 29. O versículo 31 diz o seguinte: vendo o Senhor que Lia era desprezada,
fê-la fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Amém? Nós vemos ali que Deus é um Deus de compensação. Amém? Deus viu a dor de Lia, mas Deus resolveu dar filhos para Lia. Só que Lia, ao invés de aceitar a compensação que o Senhor a deu, Lia buscou a própria compensação. Vamos ao versículo aqui na frente dos 32, que diz o seguinte: E concebeu Lia, e deu à luz a um filho, e o chamou Ruben, pois disse: O Senhor atendeu a minha aflição. Vamos ler comigo o restante desse versículo? Por isso, agora me amará o meu marido. Lia achava que se ela tivesse filhos, ela alcançaria o coração do marido. Quantas vezes nós buscamos as compensações em nossas vidas para alcançarmos aquilo que nós queríamos? Ela queria que simplesmente que o coração dela, o marido dela, amasse com as coisas que ela fazia. Será que você faz isso? Será que o trabalho que você faz é para receber a glória das pessoas? Será que tudo que você tem feito tem sido para chamar a atenção de alguém porque você foi rejeitado por outro? A rejeição, às vezes, nos faz buscar este caminho, meus irmãos. O caminho para que as pessoas nos percebam. Nós temos um Deus de compensação. Ele sempre esteve com Lia, mas Lia ainda não havia percebido. Um Deus que sempre compensa a nossa dor. E precisamos tomar cuidado com a compensação. Muitas pessoas compensam as dores do desprezo, da rejeição com o sexo. Outras pessoas nas drogas. Outras pessoas nas bebidas. Outras pessoas no cigarro, trabalho, droga. Até encargos na igreja. Às vezes, nós buscamos a aprovação das pessoas, para que as pessoas nos amem. Assim como nossa querida Lia buscava essa compensação em cada filho que ela tinha. Aqui fala também, no versículo 33, que também concebeu outra vez e deu à luz a um filho, e soube o Senhor que era preterida, desprezada, e me deu mais este. Outra vez concebeu Lia e deu à luz a outro filho. Agora, desta vez, se unirá mais a mim, o meu marido, porque lhe dei à luz 3 filhos. Então, ela achava que cada vez que ela engravidava, com aquilo, ela teria o amor de Jacó. Quantos Jacós passam por sua vida que já te desprezaram, te abandonaram, te esqueceram de você? Comigo já aconteceu. Eu já fui rejeitada, eu já fui desprezada, eu já fui esquecida. Mas, às vezes, nós tomamos o caminho errado. Ao invés de nós buscarmos aquilo e ressignificar em nossas vidas as rejeições que nós vivemos no passado, nós permitimos que elas nos travem. Nos vitimizamos e esperamos que os outros digam: coitadinho, coitadinha. E, às vezes, Deus permitiu que passássemos por isso para que pudéssemos ajudar outros rejeitados pela vida. Quantas pessoas no mundo estão precisando de uma palavra de alguém que venceu a rejeição? E, às vezes, nós ficamos parados em nosso vitimismo, na nossa dor que doeu muito, mas preferimos isso, ficar parados, do que pedir a Jesus para curar o nosso coração e bola para frente, porque eu fui rejeitado, para ajudar outros rejeitados. Amém? Deus estava o tempo todo com Lia. Salmo 27, versículo 10. Salmo 27, versículo 10, diz o seguinte: Não me escondas, Senhor, a tua face. Não me rejeites com a ira do teu servo. Tu és o meu auxílio. Não
me recuses, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Aqui o salmista pede ao Senhor que não desampare, mas o Senhor é o Deus que não desampara jamais o nosso coração. O Senhor estava lá. O Senhor estava presente com Lia o tempo todo, aguardando que Lia o enxergasse, aguardando que Lia o visse, porque ele tinha planos incríveis para Lia, assim como ele tem para você. Os planos que o Senhor tem para a sua vida são muito maiores do que você pensa. Assim como diz lá em Jeremias 29, porque eu bem sei os planos que tenho a vosso respeito, planos de bem e não de mal, para te dar o que desejas. Então, irmãos, acalme-se, porque o desprezo do seu coração não foi para te matar, foi para que você traga vida a outras pessoas. Amém? Às vezes buscamos coisas que não são para nós e tentamos encontrar a compensação na dor da rejeição. Lutamos para mostrar às pessoas que somos bons, que somos os melhores, e não buscamos algo para tentar nos curar. A dor, às vezes, nos mata por dentro. E vamos permitindo que a dor do desprezo vá nos consumindo como uma lepra, dia após dia, dia após dia. E permitindo que o inimigo use isso para que nós possamos cada vez ficar menores no reino de Deus. E não é isso que Deus quer. Às vezes você sofreu a rejeição de um pai, de uma mãe. Às vezes a rejeição de um marido que te traiu, ou da esposa que não te honrou. A rejeição de um namorado, uma namorada. Eu já fui muito rejeitada com isso, ainda vou contar para vocês hoje um pouquinho. A rejeição de um filho, a rejeição de um patrão, a rejeição de um líder, ou até a rejeição de um liderado. A rejeição, Satanás usa a rejeição para nos parar e para nos matar. Lia pensava que estava só, mas não estava. Deus estava com ela. E o mais interessante nessa história é que Jacó amava Raquel. Lia amava Jacó. Raquel queria o que Lia tinha, porque no capítulo 31, ela pedia a Deus para que desse filhos. Ela não podia ter filhos. Então, Raquel queria o que Lia tinha, Lia queria o que Raquel tinha, que era o amor de Jacó. Jacó amava Raquel, mas não amava Lia. E nós percebemos ali que nós precisamos buscar muito ao Senhor, porque, às vezes, queremos o que não é nosso. Precisamos buscar do Senhor o plano dele para nossas vidas. Aqui, Deus não queria que Lia estivesse naquela posição de Raquel, porque Deus tinha um plano maior para ela. Deus tinha um plano muito maior para ela. Pais, cuidado, tá bom? Com a indiferença que vocês podem ter dos filhos, assim como aconteceu com Jacó. Ele sofreu o mesmo que o pai dele era um pai que tinha preferência, a mãe tinha preferência, e ele acabou tendo preferência também por Raquel. Ele viveu o que ele havia vivido no passado com os pais. Então, nós precisamos tomar muito cuidado, tá? Eu não sei se isso acontece, espero que não, mas muito cuidado pelas diferenças com seus filhos. Trate igual, não seja mais amável com um do que o outro. Muitas vezes a nossa desculpa é: mas os filhos são diferentes. Mas o seu amor, você é obrigado a amar igual. Você é obrigado a fazer igual. Então, peça muita direção do Senhor. Nós precisamos tratar nossos filhos com igualdade. Porque é muito sério isso, porque um filho vai ficar profundamente machucado. E você pode perder ele para sempre por causa disso. Amém? Então, ela buscou uma compensação inútil. Que não busquemos uma compensação inútil, nem no trabalho, nem nas drogas. Em nome de Jesus, está repreendido, né? Em nada disso. Mas é o que acontece. A compulsividade pode chegar no coração de uma vida de um rejeitado. Amém? O segundo ponto. Acabe com os ídolos do seu coração. Raquel não idolatrava nada, mas Jacó idolatrava Raquel. Lia idolatrava Jacó. Lia colocou tudo acima
Jacó acima de tudo. Todos os filhos que Lia tinha era para chamar a atenção de... Mas tudo que Jacó fazia era para chamar a atenção de... Raquel. Às vezes nós levantamos ídolos. Às vezes achamos que os ídolos são só os feitos por mão de homens, né? Que são os deuses feitos de barro, de pedra, de tijolo. Mas às vezes nosso coração pode fabricar ídolos que nós às vezes nem percebemos. Pode ser o seu pai, pode ser a sua mãe. Muito cuidado. A necessidade de agradar as pessoas, a necessidade de fazer exatamente o que as pessoas querem para ser ouvido e visto. Colocando algo que você acha maior, colocando o que você gosta maior do que todas as outras coisas, principalmente as coisas do Senhor. Lia queria amor e afeição de Jacó, mas só tinha desprezo, pois Jacó só dava o que tinha para Raquel. Então, nós precisamos buscar muito para que nós não construamos ídolos do coração. Seu trabalho pode ser um ídolo. Futebol pode ser um ídolo. Então, nós precisamos buscar muito o Senhor, porque tudo que toma o lugar do Senhor é um ídolo do seu coração. Aqui, Lia estava transformando ídolos, e Deus estava o tempo todo ao redor de Lia esperando ser encontrado. O tempo todo, compensando a dor dela, cuidando da dor dela, e Lia buscando o ídolo do coração e buscando as compensações erradas. E nós vemos que Lia buscou o primeiro filho, o segundo filho, terceiro, quarto, mas até que chegou um tempo que Lia caiu a ficha. Vamos lá para o versículo 35. Amém? De novo concebeu e deu à luz um filho. Então, desta vez eu louvarei ao Senhor. E por isso lhe chamou Judá e cessou de dar à luz. Irmãos, Lia encontrou o Senhor. Lia deixou de buscar a compensação da alma dela nas coisas erradas. Lia abandonou os ídolos do seu coração porque ela teve um encontro com o Senhor. E vocês querem saber que coisa mais linda? Quando nós temos um encontro com o Senhor, Ele muda a sua história. A partir desse momento, Lia não teve mais filhos. Mas Judá é da linhagem de Jesus. Deus tinha um plano para ela maior do que ela pensava. Ser da linhagem de Jesus. E ela queria coisas pequenas, sendo que Deus tinha algo maior para ela. Você acha que os ídolos do seu coração vão te trazer alegria e satisfação? Um recado para você: não. Você acha que as compensações que você tem criado na sua alma para compensar a dor da sua rejeição, por acaso vai encher o seu coração de alegria? Não. Porque só o Senhor poderá compensar a sua alma e só o Senhor pode te dar uma nova história. Lia acreditou e se entregou ao Senhor. E ela passou a ser uma mulher na linhagem do Senhor. Amém, irmãos? E é essa a história com você. Sabe por quê? Porque Deus tem um plano para você. Seja qualquer rejeição que você viveu, seja com o pai, abandono, seja com o filho, seja com o seu líder, seja com o seu liderado, seja com o seu patrão, seja com quem for seu amigo da escola. Use essa rejeição. Ressignifique ela, esqueça, não se vitimize, seja como Lia, encontre o Senhor que está ao seu redor cuidando da sua dor. Ele está querendo te curar e às vezes a gente fica se esperneando, achando que simplesmente a minha compensação que vai resolver meu problema. O meu ídolo do coração que vai resolver meu problema. Abra os teus olhos, meus irmãos, não permita que você seja... você não faça isso, você tem que fazer o que Lia fez. Encontre o Senhor. Entenda que Ele está ao seu lado o tempo todo, amém? Lia encontrou o verdadeiro amor. E esse verdadeiro amor está aqui hoje. O verdadeiro amor que lança todo medo, fora todo medo. O verdadeiro amor
que foi na cruz do Calvário e morreu por mim e por você. Mas eu queria te dar uma notícia, que esse verdadeiro amor, ele foi rejeitado assim como você, assim como eu. Ele foi desprezado por todos, até pelos alguns irmãos dele. Muitos rejeitaram ele. E Lia rejeitou o Senhor durante muito tempo. E você, às vezes, pode estar rejeitando o Senhor hoje. Não permita que a rejeição afaste o Senhor da sua vida. Lia conheceu o verdadeiro amor. Lia entendeu que o amor de Deus era o mais importante que o amor de Jacó. Ela parou de buscar a compensação, parou de buscar o ídolo do coração e cessou de ter filhos, porque o filho que Deus queria já tinha nascido, Judá, a linhagem do Senhor. Existe um filho que você está gerando dentro de você, um filho que Deus vai usar para restaurar milhares de vidas. E, às vezes, nós não estamos percebendo que Deus está perto, querendo nos restaurar. Amém? Que o Senhor possa tirar toda a rejeição do nosso coração, toda a dor da rejeição. A notícia é que a gente vai ser rejeitado sempre. O mais importa é como reagir às rejeições da vida. Como que você reage? A sua reação diante disso demonstra o caráter que Deus está lapidando dentro do seu coração. Como que você tem reagido às rejeições? Se tornou vítima? Ou você simplesmente encontrou o Deus verdadeiro que está ao seu redor, que vai te restaurar e bola para frente, esquece para lá e vamos embora? Porque tem muitos rejeitados esperando a sua palavra. Amém? Eu não sei se vocês conhecem, eu até anotei o nome dela porque eu tenho muita dificuldade para falar. Ariadna de Oliveira, ela é uma missionária. E ela conta muitos testemunhos de missionários. E ela fala de um certo missionário, que eu também não vou conseguir falar o nome dele, que ficou na Ásia, uma perseguição muito grande que acontece lá. E os cristãos que nós temos lá, eles morrem por Jesus, meus irmãos. Eles morrem por Jesus. Não é assim igual a gente está aqui sentadinho, não. Eles simplesmente vão para lá para morrer por Jesus. E um desses irmãos, um desses missionários, ficou preso durante 23 anos na prisão por amar a Jesus, por pregar a Jesus. E uma certa vez, eles chamaram o filho desse irmão para que fosse convencê-lo a negar Jesus. E ele deveria negar o nome de Jesus, porque ele já estava todo quebrado, todo machucado, anos na prisão. E o filho dele chegou perto dele e falou assim: pai, nega Jesus, porque você está todo machucado, a cara quebrada, já tinham batido muito nele, quebrado os dentes dele. Ele já estava numa situação deplorável. E esse pai fala, ele começou a cantar um hino que talvez vocês conheçam. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar, levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Ele não só cantava, meu irmão, ele declarava ali para que os soldados que estavam ao redor vissem que não tinha filho, tirasse ele dali, que ele morreria por Jesus. Passado um tempo, ele ficou 6 meses enterrado de joelhos. Tem pouco tempo, tá, irmãos? Esse irmão está com 93 anos, se não me engano. Então, porque muita coisa eu anotei para não falar errado. Ele ficou 6 meses de joelhos enterrado. Tanto que depois que ele saiu de lá, ele precisou andar de cadeira de rodas, que ele não conseguiu mais reaprender a andar. A pele dele já tinha se desmanchado. Então, assim, sabe por quê, irmãos? Porque ele foi desprezado pelas pessoas, ele foi rejeitado, mas o amor de Jesus foi maior. O verdadeiro amor foi muito maior do que qualquer desprezo e rejeição que ele pudesse viver. E quando ele falava, os soldados, ela contando, né, a história, os soldados que ouviam, eles ficavam indignados de como que ele cantava daquele jeito. E ele olhava com tanto amor para eles que um dos soldados chegou e falou: para de olhar para mim, porque esse olhar me incomoda.
E aí, com o tempo, ele falou que Jesus era a vida dele. E esse soldado, a história é maior, tá, irmãos? Tem mais coisa cabulosa. Eu até depois vou dar um endereço na internet para os irmãos assistirem. E esse próprio soldado, por causa da essência de Jesus dentro daquele irmão, ele não suportou e aceitou o Senhor Jesus. Ele poderia odiar aquele soldado que quase matou ele. Ele poderia odiar aquele soldado que rejeitou ele durante 6 meses enterrado naquele lugar. Diziam que as fezes eram desenterradas por causa do cheiro, estava muito forte. E aí depois eles enterravam de novo numa terra limpa. Aí, à medida que ele fosse sujando muito... Irmãos, o evangelho aqui é muito fácil. Qualquer desprezo e rejeição faz a gente sair da igreja. Qualquer coisa... meu pai me abandonou, eu não quero saber de nada. Irmãos, nós temos que falar de Jesus, abandonar tudo isso para trás, porque os sonhos do Senhor são maior para nós, e nós somos a igreja de Cristo, a igreja vencedora, não só para ter uma igreja bonita, com a tinta bonita, é para a gente ir para fora e pegar todos aqueles que são desprezados, rejeitados na rua e trazer e falar que Jesus ama eles, que Jesus foi rejeitado por causa dele. E nós, às vezes, não gostamos da cor do púlpito, não gostamos quando apaga a luz, não gostamos que está errado isso aqui. E ficamos presos às nossas dores, que viram uma forma de atrapalhar o evangelho. Nós precisamos, irmãos, permitir que Deus cure nossos corações e entender que aquele que foi desprezado e rejeitado por nós, ele venceu a cruz do Calvário, ressuscitou e vai nos buscar. Nós precisamos entender isso. Isaías 53. É hora de virar a página e crescermos em Jesus. A partir do versículo 3. Ele era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, o que sabe o que padecer. E como quem os homens escondem o rosto, era desprezado. E dele não te fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, nossas dores, levou sobre si, e nós reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um desviado pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Pronto, ele já pagou o nosso pecado, que era o pior de tudo de nós. E o resto, a gente vai ter que vencendo dia após dia, com a glória do Senhor. Amém? E eu creio, irmãos, que nós podemos ser melhores a cada dia, abandonando tudo aquilo que tem transformado, que tem atrapalhado a gente de vencer, de ir para frente, de falar do amor de Deus, de falar de Jesus. Porque lá nas cidades, lá a Ásia, na janela 1040, aquela região lá, existem países que não têm cristãos. Porque se for para lá, morreu. Se falar que é de Jesus, morreu. Não tem dorzinha para lá, não tem negócio de depressão, não tem nada. O negócio lá é aceitar, é levar Jesus, falar do amor de Deus e pronto. E morrer por ele. Mas muitas vezes, por causa da sua dor, da sua tristeza, você caiu. Você caiu, mas você não percebeu que o Senhor estava lá. Nós já estamos concluindo, tá bom? Às vezes, ninguém percebeu essa dor que você viveu. Às vezes, ninguém nem percebeu o que você estava sentindo. Mas Jesus estava perto o tempo todo. Ele estava simplesmente, assim como Lia, perto de Lia, esperando você o encontrar. Esperando você perceber este amor. Ele estava lá. Jesus, que também foi rejeitado. Eu já vou pedir a Raíssa, mas pastor, para subirem para cantar a música aqui. Jesus também foi rejeitado. Homem de dores, que nós já lemos aqui. E ele está aqui nessa noite, curando, transformando as nossas vidas e ressignificando as nossas rejeições do passado. Amém?
Se você estiver com o Senhor, lá em João, capítulo 6, o último versículo que eu vou ler para os irmãos. João, capítulo 6, versículo 37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum, o lançarei fora. Jesus jamais vai te rejeitar. Eu não sei qual que é a sua posição, se você um dia já aceitou Jesus como seu Salvador, ou se um dia você aceitou o Senhor Jesus como Salvador, mas os ídolos do seu coração se levantaram e te tiraram da presença. Às vezes a compensação que você colocou na sua vida, no trabalho, nas coisas desse mundo, não compensaram nada. E hoje é um dia que você quer realmente ter o verdadeiro amor na sua vida. E eu gostaria de convidar você a ouvir essa música que eles vão cantar aqui nessa noite, refletisse sobre ela e pensar que em qualquer dor que você viveu, Ele estava lá, esperando que você o encontrasse. E hoje Ele está aqui, esperando que você o abrace, esquecendo de toda dor, de toda rejeição, de toda luta que você viveu e começando uma nova história com Ele, uma história que muito maior e muito mais linda que você possa imaginar. Escute com seu coração. Vou falar o que todos já conseguiam ver, mas eu demorei pra perceber. Eu estava longe, você estava perto. Eu te rejeitei, em troca recebi afeto. Me senti sozinho, me tornou seu filho. Fez de mim sua morada e eu disse: és bem-vindo. Não me abandonou todas as vezes que eu caí. Bastou eu falar pra você me ouvir e ficar feliz.
faltável perceber. Não nos abandonou. Não me abandonou todas as vezes que eu caí. Bastou eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. E ficar feliz. Não me abandonou todas as vezes que eu caí. Bastou eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. E ficar feliz. Eu vaguei mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você, só tenho você. Só faltava eu perceber. Só faltava eu perceber. Obrigado, Senhor, pela tua grande presença, Deus. Obrigado porque o Senhor não nos rejeita, Senhor Deus, em todas as dores que nós já passamos, Senhor. Nós oramos, Pai, porque nós temos visto e ouvido a tua obra nesses dias. E assim como Abacuque fez uma oração, Deus, aviva a tua obra, Senhor, no meio dos teus anos, Deus. Nós oramos, Pai, entendendo que o Senhor é poderoso para poder cumprir e fazer todas as coisas. Nós cremos, Pai, de que a tua palavra é eficaz, é viva e é constante. E queremos, Pai, que o Senhor transforma o nosso coração. Pai, nos ensine, Deus, a aprender com o exemplo de Lia, Deus. Que ela foi mãe de Judá. E essa tribo de Judá perdura até hoje por causa da pessoa de Cristo Jesus, que é aquele em quem nós confiamos, Deus. Eu não sei, Senhor, aonde nascem as nossas angústias. Eu não sei, Senhor, aonde nascem as nossas indiferenças, Pai. Aonde nascem as nossas dificuldades. Eu sei, Senhor, de que nós temos necessidades na alma e só o Senhor pode supri-las eternamente, Deus. Por isso, Pai, se há pessoas aqui, Senhor Deus, que estavam andando longe nos seus próprios caminhos, nós oramos, Pai, em nome de Jesus, na autoridade do teu nome, que o teu Santo Espírito, Pai, possa reconduzi-lo à tua casa. Se há, Deus, pessoas que estão perdidas dentro dessa casa, como aquela moeda, aquela dracma que se perdeu dentro da casa, Senhor Deus. Nós oramos, Pai, para que o teu Santo Espírito possa reconduzir essa pessoa ao dono, reconduzir ao Criador. Nós pedimos, Pai, para que nenhuma barreira que há em nosso coração, nenhum sentimento faccioso, Deus, nada do que provenha de nosso coração, Senhor Deus, inquebrantável, possa nos separar e nos afastar do teu grande amor, Deus, que é nosso através da pessoa de Cristo. Nós oramos, Deus, crendo. E nós declaramos, Pai, a vitória do Senhor em nossas vidas. Nós declaramos, Pai, a vitória do Senhor em nossas dificuldades. Nós declaramos, Pai, a vitória do Senhor em nossas provações. Nós declaramos, Pai, a vitória do Senhor em nossas dúvidas, que têm sido muitas. Nós declaramos, Pai, a vitória do Senhor em meio às nossas inconstâncias. Nós declaramos, Pai, a vitória do Senhor em meio às nossas incredulidades, Deus. Fale conosco, Pai. Use-nos como instrumento teu.
Oramos em nome de Jesus. Amém.